Olá, tudo bem? Retomando o nosso estudo sobre os pronomes, hoje eu falarei de um pronome extremamente importante e que dá uma certa dificuldade no ensino, no aprendizado, mas é muito tranquilo, eu aposto que vocês vão entender e gostar muito de estudar o pronome relativo. O que vem a ser o pronome relativo? Pronome relativo são pronomes que representam nomes com os quais se relacionam. Então, ele substitui, ele vai falar daquele nome que já foi dito anteriormente em uma oração, tá? Então, ele está intrinsecamente ligado a um nome, ele representa esse nome. Para eu não falar novamente, porque a importância do pronome relativo é exatamente para a execução textual, para o texto ficar lindo, ficar bonito, ter maior entendimento, tirar as ambiguidades. Então, para isso existe o pronome relativo, tá? E ele está intrinsecamente ligado ao nome que ele se refere. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês perceberem isso que eu estou dizendo. O racismo é um sistema que afirma a superioridade de um grupo racial sobre outros. Racismo, o que acontece com ele? O que é o racismo? É um sistema. Então, eu estou unindo, né, o pronome relativo que está se referindo à palavra sistema. Sistema que é o racismo. Tá bom? Então, o que está intrinsecamente ligado ao sistema, porque a ele se relaciona. Bom, aqui nós temos então o quadro dos pronomes relativos, tá? São pronomes relativos variáveis, eles vão variar masculino, feminino e em número também, tá? Eu esqueci de colocar. Então, todos esses aqui vão variar em número, tá? Então, pode ser que apareça no plural, pode ser que apareça no singular e são invariáveis esses daqui, tá? Então, o qual, cujo, quanto, variáveis, feminino, masculino, plural, singular, e invariáveis, o quem, o que e o onde, ok? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? E aí, com o aprofundamento dos nossos estudos, fazendo exercício, a gente vai tirando as dúvidas que surgir, se por eventualidade surgir. Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar é o pronome relativo que. O pronome relativo que é dito como pronome universal, tá? Então, sempre quando eu quiser colocar um relativo e eu não souber colocar um relativo, estiver em dúvida com relação a esse relativo, eu coloco um pronome que e aí eu sei que eu estou usando o pronome relativo corretamente. Uma coisa que a gente tem que lembrar desse pronome relativo que é que ele vai se referir à pessoa ou à coisa, tá? Então, todas as vezes que eu usar o que, eu estou substituindo, eu estou relacionando o pronome à pessoa ou à coisa. O outro pronome que eu poderia também, que eu posso também determinar pessoa ou coisa é o qual, tá bom? O qual eu também posso substituir. E aí, o qual, ele é muito interessante de ser usado, porque com ele não tem erro. Ele é o único desses pronomes todos relativos que é exclusivamente relativo, tá? Qual, quando eu falo qual, eu estou falando qual em todas as suas variantes. Ele também substitui pessoa e nome, e ele é variável, e ele é unicamente um pronome relativo. Uma dica muito bacana do qual é quando você estiver em dúvida, fazendo uma atividade, escrevendo um texto, você está com dúvida se o quem, o que, o onde, se esses pronomes, o que, o quem, o onde, são pronomes relativos, substitua pelo qual. Se couber naquela frase que você estiver em dúvida, o pronome qual, certamente os outros são relativos também, tá? Então, você falando, por exemplo, de pessoas, né? As pessoas que
eu encontrei essa noite. Então você fala, as pessoas das quais encontrei, a frase ficou muito mais bonita, você determina as pessoas, o qual é um excelente pronome para evitar ambiguidade. Sempre substitua pelo qual você não arrependerá. Uma obrigatoriedade do uso do pronome relativo qual e suas variedades e suas variantes é depois de preposição com mais de 2 sílabas. Perante, sobre, para. Todas as vezes que vocês estiverem usando ou tiverem que usar o pronome relativo e tiver uma preposição com 2 ou mais sílabas, lembre-se que obrigatoriamente você tem que usar o qual. Veja o exemplo que eu trouxe para vocês. Essas são as condições sobre as quais pairam muitas dúvidas. Essas são essas são as conclusões sobre as quais pairam muitas dúvidas. Sobre preposição com mais de 2 sílabas. Ok? Um outro pronome que eu quero chamar a atenção para vocês é o cujo. Cujo e cuja. Ele é o único pronome que não vai se referir ao seu antecedente, e sim ao seu subsequente. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Este caderno, cujas folhas foram rasgadas. Este é o caderno cujas folhas foram rasgadas. Este é o caderno cujas folhas. Cuja está remetendo à palavra folhas. Então, o cujo e suas variantes, cujo, cuja, cujos e cujas, faz menção à palavra que vem depois. E uma coisa muito interessante sobre cujo. Cujo, gente, é o pronome relativo da posse, tá? Sempre se refere à coisa e essa coisa é ideia de posse. Então, quando eu falo, este é o caderno cujas folhas, as folhas de quem? Olha a ideia de posse. As folhas são do caderno, as folhas possuem ao caderno. Então, o cujo, primeira coisa que a gente tem que pensar no cujo, a ideia de posse. Tá? Então, vou falar alguma coisa. Esse é o pintor cujo quadro me tenho bastante admiração. Então, esse é o pintor. O quadro é de quem? Do pintor. Ele é que pintou o quadro, mesmo que ele vá vender depois. Aí já é outro departamento, né? Então, a pintura é dele, certo? Então, ideia de posse. Segunda coisa que eu tenho que pensar no cujo é quando ele vem depois. É ideia sequente. Então, não é ideia anterior, é ideia posterior. E a terceira coisa do cujo que a gente tem que prestar bastante atenção: não se usa artigo definido após a palavra cujo. Então, não existe. Este é o caderno cuja as folhas. Não. Cujas folhas foram rasgadas. Estão rasgadas. Tá? Então, o artigo subentende que já esteja na palavra cuja. Por isso, ele sofre a modificação. Por isso, ele é variável. Tá? Por isso, é cujas folhas, cujo pintor. Tá? Então, o artigo já está dentro do cujo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Outro pronome relativo que às vezes dá uma certa intriga na pessoa na hora de estudar é o quanto. Quanto, quantos, quanta, quantas é um pronome relativo variável e só será pronome relativo se seu antecedente for um pronome indefinido. Observem o exemplo. Ele fez tudo aquilo que havia falado. Ele fez
tudo quanto havia falado. Então, esse que e esse quanto está depois de um pronome definido. Tudo quanto. Todas as vezes que você quiser usar o quanto como um pronome relativo, use-o depois. Só use-o depois de um pronome indefinido. Ele fez tudo quanto havia falado. O pronome relativo quem, invariável, só vai se referir à pessoa e ele tem obrigatoriedade de vir precedido de uma preposição. Veja o exemplo. É um professor a quem muito devemos. Quem é que a gente deve? A gente deve ao professor. Olha a preposição aí, gente. O quem vai se referir só à pessoa e ele virá sempre precedido de preposição. Observem o exemplo. E é um professor a quem muito devemos. Por fim, tirando dúvidas sobre o pronome relativo, vou falar do pronome relativo onde. Pronome relativo invariável, onde. O onde vai ser pronome relativo todas as vezes que estiver se referindo a um lugar. Agora tem uma dica para vocês. Onde é lugar fixo. É lugar que você vai e permanece ali. Não é lugar que muda de agora para depois, não. Então, prestem atenção. Esta é a casa onde meus pais residem. Eles moram ali. É lugar fixo da casa dos meus pais. Casa não anda, né? Para lá e para cá. Agora, se eu disser para vocês, este é o hotel aonde passamos as férias. É um hotel de transitividade. Eu fui lá, eu estive lá em minhas férias, não estarei lá novamente, né? Não irei novamente nesse lugar. Por essa razão, a gente usa o aonde, lugar de transitividade, de trânsito, o pronome relativo é aonde, lugar fixo, que você planta ali, não sai, é onde. O pronome relativo usuável é onde. É lugar fixo de permanência, aonde, lugar de movimento. Muito bem. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, nós vamos ter aula e aí a gente vai tirando as dúvidas na aula.